99898-8882. Camarão Select, o sabor da natureza em sua mesa. 7h26. Bom dia para você chegando agora na transmissão do Folha no Ar, primeira edição, aqui na Folha FM 98,3. Nós estamos aqui no estúdio com a nossa convidada de hoje, a psicóloga Lívia Enes. Lívia, o nome, vamos dar a informação. Você é diretora do Centro Municipal, Conselho Municipal da Mulher. Da Mulher. Do Direito da Mulher. Do Direito da Mulher. Ok. Não sei de referência. Então, diretora do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. E você estava me falando aqui para a Luísa e para mim que está havendo uma modificação estrutural no Conselho. Isso, bom dia. Bom dia. O Conselho, ele é paritário, metade da composição dele por conselheiras do governo e a outra metade por conselheiras da sociedade civil. E aí ficam 2 anos com a presidência do governo e 2 anos com a presidência da sociedade civil. Então ocorre um fórum com uma eleição e tal. E agora é o momento de transição para passar a presidência para a sociedade civil. Luiz. Lívia, esse crime aí, a gente teve alguns outros feminicídios ocorridos em Campos, mas esse crime foi um crime bárbaro que chocou demais a comunidade agora nesse mês de julho, que no dia 3, na noite, no dia 3, tudo indica, né? O ex-marido está preso por conta disso. O ex-marido da professora Regiane da Silva Santos tinha 36 anos, ela tinha 3 mandados de restrição contra esse ex-marido e ela identificou ele, né? Ela com medo entrou numa academia de musculação para buscar proteção, que é uma reação humana normal. Ele assim mesmo entrou e, enfim, de arma em punho, efetuou disparos que levaram ela a óbito. Ela ainda, segundo o consta, tentou, mesmo depois de baleado, tentou acalmar as pessoas, né? O que é normal nesses casos, né? Quem já, infelizmente, já teve o desprazer de passar por isso, a pessoa toma um tiro e ela não desfalece na hora, né? O que desfalece ela é hemorragia, vai baixando pressão, vai perdendo sangue. E aí... E ela, enquanto estava consciente, tentou acalmar as pessoas, né? E tal, teve um senso até de solidariedade, ela baleada em relação às pessoas que estavam nervosas e tal. Mas aí o sangue foi perdendo sangue, como é normal, a pressão sanguínea vai baixando. Você desfalece e, enfim, acaba indo a óbito, como é, enfim, parece até acontecer muito nesses casos. Uma coisa muito traumática. Quem teve a chance de presenciar isso é muito ruim. Mas, enfim, foi o que aconteceu. Ele depois se entrega com o advogado, foi orientado, né? Se entregou em Itaperuna, longe daqui, com medo de... Por que ele ficou em Itaperuna também? Porque ele ficou com medo das reações que possa ter no lugar próximo, né? Porque isso gerou uma revolta muito grande nas pessoas também, né? Enfim, como é que você vê casos como esse, quer dizer, tanto aí pela essa coisa de defesa dos direitos da mulher, mas também como psicóloga. Como é que você vê isso? Você viu o caso, lógico, soube, Sim. Acompanhou? Então, é importante a gente ressaltar que o feminicídio, ele é o fim da linha de um processo, né? Que se inicia de uma relação abusiva, né? Uma relação abusiva que muitas vezes é confundida com paixão, né? A mulher tem sempre uma esperança de que o homem vai mudar e tal, e aí não atende, não responde aos sinais, né? Que o homem geralmente dá de que aquela relação é abusiva. E aí culmina no feminicídio. Quais são os sinais? A dominação, a intolerância, provavelmente ela deve ter passado
por alguns episódios de desrespeito, né, de própria agressão mesmo. Ela tem uma história que ela já havia deixado uma carta, inclusive. Ela tentou se separar dele. E é um processo que é muito comum. Muitas vezes a mulher ela tenta sair da relação e não consegue. Seja por questões de dependência financeira, dependência emocional, porque o homem abusivo, ele menospreza, ele faz com que a mulher se sinta mesmo um traste. Então, quando a mulher legitima, né, essa separação, que resolve que acabou e tal, esse movimento é comum, tudo bem. Se você não pode ser minha, você não vai ser de ninguém. Né? Então, o feminicídio, na verdade, ele é a linha final de um processo que pode durar anos. E na verdade, Lívia, nem começa na relação, começa na infância dessa pessoa que já é educada dessa forma, já cria essa personalidade, né? E que muitas vezes na verdade, corrigível às vezes. De forma genérica, né? O feminicídio ele é um fruto do machismo, né? Que é cultural. É cultural, inclusive, infelizmente, até espalhado até pelas próprias mulheres quando criam seus filhos e suas filhas com diferenças. Exatamente, né? De que aqui nessa casa quem manda é o homem, eu tenho que obedecer e você tem que ficar quieta. Você fica quieto que quando chegar eu vou contar pro seu pai. Quantas vezes já não se ouviu, engole o choro, fica quieta, homem não chora. Então, assim, toda essa forma de criação de filhos e que eu acredito que vem mudando, né, muito ultimamente, mas não chegou ainda num ponto em que se desenrole para que as coisas sejam diferentes. Mas você pontuou uma coisa muito importante também, né, que é a questão do machismo e do patriarcado. Exatamente. O que seria a questão do machismo e do patriarcado? Isso é muito genérico. É isso que nós acabamos aqui de pontuar, né, dessa coisa, o homem que manda, o homem que faz, o homem que resolve. Né? Então, essa mulher, ela fica muito em função do que esse homem acha que é bom para ela. E muitas vezes ela se perde dela, numa de ter que agradar a esse homem. Isso vem da criação da mulher. Né? E vem da criação do homem essa coisa de eu que mando, eu que resolvo, se não for do jeito que eu quero, não vai ser. Né? E a gente acompanha isso aí. Né? E aí, às vezes, dá um fruto ruim. Né? Porque todas essas coisas são meio assim... O que seria uma para o ouvinte, sobretudo ao ouvinte poder entender, o que seria... Qual seriam os sinais práticos desse tipo de imposição, desse tipo de relação opressora? O que caracterizaria isso, em termos práticos? Práticos, vamos lá. Você não vai malhar na academia com essa roupa. Seu corpo me pertence e eu não quero que você ande dessa maneira. Isso é uma forma... Essa saia está muito curta, você não pode sair na rua. Essa saia está muito curta, você não pode sair assim. Uma coisa é você dialogar com o seu parceiro, sugerir. Eu acho que o ciúme, quando ele vira doentio a ponto de impedir o ir e vir da outra pessoa, já é patológico, né? Já entra num caminho. E aí as pessoas confundem isso com paixão, com ai, que lindo, ele tem ciúme de mim. Não, não é lindo, não é paixão, é patológico. Óbvio que tem casos e casos, né? Mas isso se manifesta muito dessa forma, né? Ou não, você não vai trabalhar, eu prefiro que você fique em casa, é melhor para você cuidar das crianças e tal. E esse é um movimento para que a mulher não tenha convívio com ninguém, não se relacione com ninguém, né? Eu acho que o ciúme é a coisa mais que mais sinaliza o relacionamento abusivo, é o ciúme, né? E essa coisa do mandado. E aí, outra coisa, menosprezar, fazer com que a mulher se sinta cada vez menos para depender mais deste homem, tanto financeiramente quanto socialmente. Muitas mulheres aceitam os abusos por medo. Medo da lei não funcionar. Como nesse caso. E como nesse em vários, caso, né, que a gente vê por aí. Nesse caso... Mas é mais pelos três...
pelas 3 restrições, né, verdade. de distância. São 3, não é uma, são 3. Então, nesse caso especificamente, ela teve a medida protetiva, né? Mas muitas vezes não existe um tempo hábil para que o agressor seja... como é que chama? Comunicado. Acionado que role o processo. Exatamente. Mas mesmo assim, Lívia, quando ele é acionado e tal, e ele perde o controle, porque uma pessoa dessa, o problema é patológico. É verdade. Como é que você vai, por exemplo, numa cidade como Campos, de 500 mil habitantes, ou mais, muito mais até, como é que você vai, com efetivo de polícia, você vai oferecer realmente uma segurança? Você vai colocar um policial em cima de cada pessoa que está sendo protegida? Tem como? Eu ouvi alguma coisa de um projeto de uma tornozeleira eletrônica para os agressores, né? Uhum. E que tem um dispositivo que, quando eles se aproximam, a mulher é acionada e ela automaticamente pode acionar a polícia. Eu acredito que essa medida ela pode ajudar muito. Mas será que ela vai ajudar para a Dona Maria da comunidade e tal, que o seu Sebastião está batendo há 30 anos? Ela. Entendeu? Já tem 30 anos que ele está batendo. Então, assim, a própria comunidade também tem uma de não vou me envolver, porque também tem aquele ditado, briga de marido e mulher, que é um ninguém absurdo, mete a colher, mas mete, porque porque mata, né? Mata. Mas eu já vi isso. Eu já vi um cara agrediu uma mulher num ponto de ônibus, 3 rapazes foram defendê-la e ele reagiu, então um deles estava agredindo e ela gritou assim, não bate nele não, eu gosto quando ele me bate. Ah, é? Então... tem entendeu? Eu também já vi isso, coisas assim, porque ela também é doente. Tem casos e casos, mas assim, muitas mas vezes... é masoquismo, né? É uma variante, né? Muitas vezes a mulher ela é julgada por não conseguir se livrar do relacionamento abusivo. Só que ali existe uma relação de doença mesmo e de dependência. E ela vai à delegacia, ela faz o BO, ela tenta, né, de alguma forma sair, e aí por algum motivo ela volta lá e pede para sair. E aí tem vários atenuantes, tem várias situações. Tem a mulher que ela está dominada muitas vezes pelo crime. Ela tira a queixa porque ela vive numa comunidade em que ela precisa fazer aquilo. Então a vida dela está em risco. Está em risco. Outras mulheres, elas retiram a queixa por acreditarem que este homem vai mudar. Né? Que é uma questão também cultural. Né? Isso. Aí tem aqui uma frase da família que acaba comigo quando eu já ouvi. Ruim com ele, pior sem ele, minha filha. Gente, isso é muito ruim. Não? É que você espera apoio da sua família. É a criação. Aí você se sente aí culpada. Que eu falo da questão do patriarcado. Você é criada para ser feliz só se arrumar o seu príncipe encantado. O sapatinho de cristal tem que caber no teu pé para o príncipe, né, aparecer. Então você vai ser feliz se você tiver um príncipe. E aí, trazendo isso para a vida adulta, né, como assim você vai sair dessa relação? Né? Ele é o homem que te escolheu, você tem que estar com ele. Então, assim, são caminhos perigosos, né, de relações que vão se criando de forma desequilibrada e culminam aí nesses casos que a gente tem visto, né, ultimamente. Você falou, mas sapato de cristal me lembrou a gata borralheira, né? Mas é isso. Sim, mas não só o sapato de cristal dela, porque como o príncipe depois identifica, depois de dançar com ela e tal. Mas é porque ele, na busca de identificar quem era a dona do pé de sapato perdido na noite do baile, antes da carruagem ver abóbora, eu me lembro uma variante desse conto infantil que as irmãs dela, que também foram ao baile na esperança de casar com o príncipe, não, é meu sapato, eu calço. Aí não cabia, ela cortava o pedaço do pé para ver se cabia, quer dizer, não coube no final, ainda ficou com o pé, né, com um problema. Sem os dedos. Sem os dedos. Então, eu acho que é um pouco isso também, no sentido de deformar.
a deformação que causa, no caso não física, mas psicológica. Exatamente, tem uma limitação psicológica aí também, né? Que o ambiente adoecido, você já tá, às vezes a mulher ela já está tão acostumada ali naquele ambiente adoecido, olha, ele fez, aí ele fica legal um tempo, aí depois ele vai dar ruim de novo, e fica aquele processo, esse ciclo vicioso também, dessas crenças disfuncionais, né? Limita e dificulta, porque na maioria das vezes a mulher não quer separar, ela tem filhos, ela tem os desejos dela ali naquela relação, em que ela investiu, né, desejo naquela relação. E tenta ir salvando essa relação e acreditando que esse homem pode se tornar um homem bacana com ela, né? O que na maioria das vezes não vai acontecer. E é triste porque nessa tentativa, às vezes, de salvar, de abrir mão da própria vida, abrir mão dos seus próprios desejos, acaba sendo uma autoviolência também. Exatamente. Absurda, e depois você não se recupera. Pois é, mas aí muitas pessoas julgam a mulher até, não acredito, tá apanhando pouco, né? A gente ouve falar isso, né? Jura? Tem que voltar. Voltou? Gente, aqui, falta larga. Então, assim, não tem a sensibilidade de entender que muitas vezes essa mulher depende financeiramente desse homem para comer. E os filhos também, às vezes, são alvos de retaliação. Exatamente. Olha, então, assim, são... um negócio muito sério. São peculiaridades, são necessidades que só cada mulher sabe, né? É aquela coisa, cada um que sabe onde aperta o seu calo. Então, esse julgamento, né, em relação à mulher, também é muito ruim. Agora, quer dizer, eu estava vendo agora, recentemente, uma entrevista do Ciro Gomes no Jovem Pan, ele falando dos dados que ele aponta como alarmantes na sociedade brasileira, muitos dados se referem à economia, fechamento de indústrias, de desemprego. Nós estamos, desde o governo Dilma, nos arrastando em 13, 14 milhões de desempregados no país, que é um absurdo, é uma Argentina de desempregados. E nas consequências disso, inclusive, ele bota consequências sociais como... Ele cita um dado que eu não conhecia, que são 40 mil estupros nos últimos 12 meses, teve recente, semana passada, registrados oficialmente. Quer dizer, mas ele dá a entender que o quadro de insolvência econômica também tem aspectos sociais, lógico que tem aspectos sociais, mas especificamente no sentido de violência contra a mulher, né? Você entende que essa ligação está certa? Você acha que isso acaba se refletindo? Lógico. Esses dados estão corretos? São 40 mil? Então, eu não tenho esses dados. Mas... Que é muito estupro, né? Um seria muito, mas enfim, 40 mil nos últimos 12 meses é um dado assustador, né? Mas eu acho que procede, sim. Tem sentido. Essa história do estupro, ele, principalmente porque muita gente fala no estupro puro e simples de uma mulher atravessando um parque e tem um homem escondido que ela nunca viu na vida, é um louco, um desequilibrado, os famosos maníacos do parque. Só que as pessoas não levam em consideração a maior parte dos estupros é dentro de casa. E acham que não é estupro. O marido pegar a mulher e transar à força não é estupro. É óbvio que é. Mas a coisa passa um pouco... Mas está consentido em função dessa conversa que a gente teve, exato, né? Exato. O cara chegar em casa, a mulher não está passando bem, não está enjoada, não sei o quê. Não importa, naquela história da dor de cabeça. Mas você tem a obrigação, você é minha mulher. Meu Deus. Tá, mas agora essa coisa que você fala do patriarcado, como é que é isso? Porque eu vejo muita coisa também. Não, tô falando sério. Como é que é essa coisa do patriarcado? Como é que o patriarcado seria responsável por isso? Porque eu vejo muita coisa sendo falada. O que eu falo aqui, eu acho que o direito a defesa da mulher é uma coisa importantíssima, vital, necessária. Mas isso também não pode implicar em misandria, né? Pode implicar em uma cultura de ódio ao homem, porque aí você vai trocar... Eu me lembro muito, tem um líder
um líder pacifista sul-africano, Steve Biko, amigo de Mandela. Ele falou... Perguntam a ele se na época do apartheid ele não tinha vontade de ir às forras se os negros chegassem ao poder. Ele fala: trocar um policial opressor branco por um negro não vale o choro de uma criança, né? Quer dizer, não valeria trocar, se bem inverter os papéis. Quer dizer, essa coisa do patriarcado, essa coisa você não acha que o feminismo nos últimos anos ele tem um aspecto meio misândrico, um estilo de ódio ao homem? Isso não ocorre também, não? Eu acredito que o feminismo ele tem várias formas de... Assim, óbvio. Ele é um movimento, mas tem várias formas de se manifestar. E essa coisa da feminista ser aquele protótipo da mulher do cabelo no sovaco e tal, isso não existe, né? Cada feminista, ela defende o seu ponto de vista, que é defender os direitos da mulher e legitimar os seus direitos, mas cumprindo também com seus deveres, como em qualquer situação, né, ética. E não tem nada a ver com ter ódio do homem. Isso não é um feminismo que instaura. Isso é misandria. Né? Eu acho que, assim, alguns segmentos talvez possam passar essa imagem, mas não é o objetivo do feminismo, né? Ter ódio do homem. É buscar uma relação de equilíbrio e de respeito, em que o homem tem que respeitar a mulher como a mulher tem que respeitar o homem. O ser humano, né? Tem que respeitar o ser humano. O ser humano tem que respeitar o ser humano. Só que a partir do momento em que você já cresce sendo ensinada que você é que tem que respeitar o homem, alguma coisa está fora da linha, né? Mas eu entendo perfeitamente o que a Luísa quer dizer com o problema do patriarcado, porque o patriarcado, às vezes, não significa violência. Às vezes você tem aquela família bem patriarca, mas o pai é uma pessoa extremamente amorosa, uma pessoa extremamente compreensiva, a casa nunca houve violência, né? Nós temos exemplos na família de patriarcados dignos, né? E tem, às vezes, que disfarçam uma violência. Mas isso aí vai depender muito de como esse filho, o homem, vai fazer a leitura. Isso. E principalmente na fase de aprendizado, exatamente, né? Que é de 4, 5, 6, 7 anos de idade. Eu sou da teoria que educa-se com exemplo, né? Sem dúvida. É por aí, mas ensinar isso eu não sei se é correto. Que só o homem é que tem que mandar. Porque aí quando a mulher vier tentar um diálogo, não vai ter, porque tem que ser só o homem. Não, eu acho que na minha opinião, eu vou entrar na área da opinião, não do fato. Mas quando você fala assim, não, esse negócio de feminista, sovaco cabeludo não existe, perdão, existe sim. Não existe que toda feminista é assim. Sim, lógico. Mas que existe, existe. Aí são as singularidades aí dentro do movimento, né? Somos um movimento, mas somos únicas. Embora acho até que tem racionalidade, pô. Se o homem não raspa, por que eu tenho que raspar? Eu acho que tem... Não, mas aí é um gosto pessoal. Não, mas eu acho que tem uma lógica no raciocínio. Entendi. Se o homem não faz isso, se o homem não tem que obrigação de... Deve ser chato, imagino. Você tem que raspar o depilar, imagino que sim, eu nunca fiz isso, mas deve ser chato. Até isso aí é complicado, a mulher tem que tanta coisa, né? Aí o amigo que diz assim, o homem não suporta dor, depila as costas para você ver o que é bom. Não, a mulher, biologicamente, a fêmea, por ter a questão da concepção, né? Ela realmente aguenta mais dor do que o homem. Não tem dúvida. Né? Porque a gente... O aspecto biológico também, que as feministas também vivem falando que não existe, né? A mulher tem para aguentar a dor do parto, né? Então você vê que gripe, por exemplo, o homem arreia. Mulher aguenta muito melhor. Mulher com gripe você só identifica quando ela dá um espirro. O homem não. Já está na cama, no sofá. Luiz, deixa eu fazer um pequeno intervalo aqui para a gente voltar a conversar com Lívia. E Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus, Inova, Canabrava.
2019 inicia um novo ciclo para a nova